Olá, fã do horror! Estamos de volta com mais um episódio do Trash Modernizado para você. E o tema de hoje será Hellboy, Demônio Muchacho. Vai tomar. Precisa lixar. Fazer o pentagrama. Ó. Trevosidade, o filme novo estreou na semana passada nos cinemas aqui no Brasil. Vai ser um episódio que vamos discorrer sobre. Vamos falar também sobre o quadrinho do Mike Mignola. Vamos falar também sobre os filmes do Del Toro. Tudo isso logo depois da vinheta, mas antes, já sabe, inscreva-se no nosso canal, ative a notificação, senão o Hellboy vai vir chifrudo atrás de você. Bom, tá aqui Hellboy, criação infernal do Mike Mignola. Eu sou o Marcos Braga, estamos aqui juntos em Shallow Now com o Rodrigo Ramos, Marcelo Matina, dois fãs de carteirinha do personagem dos quadrinhos. Ó, o cara tem um bottom do Hellboy, esse boneco do Rodrigo também. Hoje vai ser aquele tipo de vlog que a gente fica mostrando quadrinhos, que a gente gosta de coisa física aqui. A gente não é também 100% digital. Física, metafísica. Física, metafísica. E... bom, eu vou dar minha opinião polêmica, porque eu nunca vi os quadrinhos do Hellboy, então eu vou ser o espectador médio. Eu vou fazer a vez do cara que foi lá no cinema assistir e dizer o que achou. Os dois comparsas aqui adoram o personagem e... Matina é um cara que é de poucas palavras, mas hoje eu acho que vão ser poucas palavras meio revoltadas com o filme. Eu acho que hoje Poucas não vou ser boas. poucas palavras não, cara, porque eu gosto muito de Hellboy, então, acho que eu não vou me segurar não. Melhor tema, né? Então, quem começa? Quem começa a sua primeira opinião sobre o Hellboy de Neil Marshall? Você começa. Eu começo, vamos lá. Fui assistir, eu já tinha vindo de uma impressão terrível, é aquela coisa que tipo, o Matina na cabine mandou um áudio engraçadíssimo, full pistola do... Além disso, obrigado por ter mandado aí pra cabine, gostei. Ah, que bom, né? Se me mandasse essas bosta, não foi, né? Não, mas eu gostei que você pensou em mim. Ah, legal, bacana. E aí já tinha as críticas negativas, desde que saiu o primeiro trailer, coisa, isso não é Hellboy, e vamos passar por refilmagem, vamos ter que fazer um outro trailer Airy Banded pra ver se compensa. E aí a estreia foi adiada aqui no Brasil, porque né, não teria nunca como competir com Vingadores Ultimato. Essa tá penando pra competir até agora, né? Tá penando pra competir com qualquer filme. Mas já tipo, se fudeu muito por causa do Ultimato. Assim, Muito mal planejado. Eu não entendo, né, cara? Faz uns 4 anos todo mundo sabia que ia estrear, aí vem eles de pernas pra reclamar, né? Você sabe, é só acompanhar ali o mas calendário. o jeito que o Ultimato entrou no cinema também foi foi de tipo leal. estupro, né? Isso é pra outra... Outra história. Mas Isso foi um estupro, né, praticamente. Mas o que acontece? Aí eu fui assistir e falei, fui numa expectativa baixíssima, já falando, mano, vou assistir esse filme, vai ser foda. Estreou o circuito bem restrito pra um filme, tipo, sei lá, se você pensar que teve o do Del Toro, pensar que é quadrinhos, tá? Esse hype de quadrinhos. Não estando no Cinemark, que já é um suicídio, né, praticamente, porque é a maior rede de cinema, né? Eu fui ver aqui em São Paulo no Freicanex, acho que você foi no UCI, no Kinoplex. Kinoplex. Kinoplex, então não estreou no Cinemark. Peguei lá a primeira sessão na estreia, achei ok, gostei do filme, não achei tudo... Estreou em poucos cinemas e pouquíssimas sessões tarde da noite. 9h30. E ainda tinha uma desgraçada que levou uma criança, primeiro eu acho que é 18 mais, não é? Deixaram entrar a criança, tipo, sentou do meu lado e a criança ficava falando e eu quero ir embora, e com um balde de pipoca. Aí eu falei, vocês não estão na sala da casa de vocês, né? Mas vai falar o quanto ela quiser. Cara, a falta de educação, a falta de empatia do brasileiro chegou num nível que, tipo, não tá dando. Aliás, eu até queria comentar isso também, que no filme ontem a galera fica com o celular o tempo todo. Seu filho da puta. Se você não consegue desligar o seu celular... Tá atrás de você, ó. Você não é bombeiro, você não é cirurgião, não é médico. Desliga a porra do celular 1h30. 2? 120. Não faz diferença, cara. Ninguém se Faz. importa com você. Você é chato sem educação. E eu achei absurdo ela chegando e falando pra filha, não, você pode falar a hora que você quiser, o quanto você quiser. Tem que chamar o Lanterninha, né? É a educação que é passada de casa, tá ligado? Vocês vão bagulho e você fala, mano... E é por isso que cada vez mais, menos pessoas estão indo ao cinema. É o cinema. Não dá Exatamente. pra conviver com as pessoas no Eu cinema. só vou em cinema, tipo, ou filme nacional, ou tipo, coisa muito pontual que eu quero ver, sabe? Sim. Tipo, Hellboy eu queria ver no cinema.
porque é Hellboy, sabe? Vai, sei lá, vai estrear o Lighthouse, eu vou querer ver no cinema. Sim, vai estrear sim. o de não sei o que lá, o Jim Jarmusch, vou querer ver no cinema. É coisas assim, pontuais. Filme, tipo, grande maioria dos filmes eu não vejo no cinema. Não, também não. Não dá mais. The Witch eu vi 2 vezes no cinema, 2 ou 3 vezes, e as 2 ou 3 vezes foram péssimas experiências, sabe? Tive que ver em casa de novo, tipo, pra falar, legal, foi. Tudo bem, Hellboy não é um filme que precisa de uma atmosfera, por exemplo, como A Bruxa ou alguns Exato. outros. Mas mesmo assim, você tá no cinema, você pagou, você quer, tipo, assistir um negócio de boa. Mas aí, o resumo da ópera, Outro episódio. ela foi embora também depois, porque a criança não queria ficar enfim. E aí, até que tirando essa experiência, eu achei ok o filme. Tipo, eu coloco naquela... eu tava conversando com o Rodrigo um pouco antes da gravação, a gente coloca naquela gama dos filmes de super-heróis dos anos 2000, que não era aquele nível que chegou agora, mas eu coloco lá junto, sei lá, melhor que Esquadrão Suicida, junto com os filmes tipo, sei lá, Dredd, Venom, Shazam, sei lá, uns que são tipo o meio da tabela ali, sabe? Tipo... Esquecíveis. Exatamente. Tipo, eu gostei mais do que o do Del Toro. Não sei o quanto isso pode causar de polêmica, porque eu achei mais creepy. Tem algumas coisas mais... Eu achei umas coisas da mitologia muito legal, tipo a coisa da Baba Yaga, a coisa do Rei Arthur, a coisa deles enfrentam gigantes. É um negócio, tipo, fantástico, legal. Mas é aquilo. Fui lá, me entreti as 2 horas... Efeito especial meio bosta, tipo, não tinha tanta grana. Aquele homem leopardo é horroroso, cara. Mano, tem uma cena que os caras estão jogando umas tripas na parede, assim, cara, tipo, fazer tripa é efeito, lição Prático. número 1 de... Compra tripa, joga de cara. parede. Sabe, a primeira coisa que você aprende numa escola de efeitos especiais, os caras têm que fazer uma tripa de CGI jogada na parede, cara. É muito sangue CGI, né? Muito videogame. Mas aí, se eu como espectador médio, se você é espectador médio, gosta do Hellboy, conhece o Hellboy por cima, dá pra assistir. Não é tipo, nossa, uma tortura sem fim, mas é um filme fraco. Eu acho que Com a palavra dos especialistas. Eu acho assim, pensando fora do aspecto fã do personagem, eu acho Porque fã que tem que acabar, né? A gente sabe que... eu acho que o problema é que o filme é bagunçado. O filme é totalmente bagunçado, ele é muito picotado, tem uma cena aqui, uma cena ali, uma cena aqui, tipo, e aí você não consegue emergir na história, assim. Então eu acho que quando você está se envolvendo com o que está acontecendo, corta... Emergir não, ficar imerso. Porque emergir Isso, você... isso aí. É o Você que emerge ele faz o todo, tempo isso. todo, tá? Ele consegue ficar imerso na história ali, e aí ele troca toda hora de cena, e toda vez que troca entra um rock and roll de tiozão, Que é totalmente horrível ali, a trilha sonora é muito ruim, que te tira do filme, sabe? Aí vem aqueles efeitos que eu até consigo relevar os efeitos, porque é questão de grana, e às vezes é um filme pequeno, um filme independente, personagem que não é muito relevante, fora do nicho de quadrinhos, assim. Hellboy é um personagem bem nicho, né? Bem nicho. Então eu consigo relevar isso. Agora, a direção e o roteiro é um negócio que aí já não tem como, porque é o filme em si. Ele é muito bagunçado, ele é muito picotado, as coisas acontecem muito convenientemente, tipo, tem algumas coisas, ele vai lá enfrentar, conhecer uns caras, que são aqueles caras que querem fazer não sei o quê, e naquele momento vem uma coisa que acontece que leva para outra coisa e fala, não, É muito esquemático, muito né? esquemático, sabe? É muito fácil, um roteiro muito, muito simplório. Acho que é a palavra, é simplório. Tipo, uma coisa que eu tava pensando agora, assim, eu não me corrija se eu estiver errado, mas aquela primeira cena, por exemplo, lá que ele vai resgatar o amigo dele, né, no Coisas do Luta Livre, não tem pé nem cabeça com ela. Não tem, aquilo ali é um fanservice. Total, saca? E tipo, e eu achei muito desse filme era isso, tinha umas coisas que aconteciam que você ficava do tipo, tá, agora o payoff, e não vinha, ou, sabe, era justamente isso, o roteiro não sei, não estava estruturado, mas o que me incomodou mais foi o tom do filme. Então, isso é uma crítica generalizada, né? Isso pra mim foi a coisa, porque assim, eu adoro o Hellboy, né, já li, eu sou apaixonado pelo Hellboy. E eu fui, quando o Neil Marshall, né, foi dito que ele era seu diretor, eu fiquei empolgado. Sim. O ponto do The Descent. Eu falei, cara, um diretor de filme de terror, irado. É o que o Hellboy precisa. Uma pessoa que sabe usar silêncio, sabe usar tipo, falta de luz, né, tipo escuridão, falta de informação, que é o que o quadrinho é. O quadrinho, tipo, as histórias que o Mignola escreve, quase não tem fala. Ou se tem, são umas coisas aqui e ali, sabe? Tipo... E acho que o cara errou completamente no tom. O Daniel falou uma parada que eu acho que é o core do problema. Tentaram fazer um Deadpool.
E Hellboy não é Deadpool, Hellboy é Hellboy, Deadpool é Deadpool, saca? Que é o problema de sempre desses filmes de super-herói, que é o produtor, né? Tanto que o filme passou por refilmagem por conta de que ele não foi bem recebido na Screen tests. screen tests, que é um negócio que pra mim tinha que acabar essa porra, porque você acaba fazendo sempre filmes iguais, porque os resultados do público médio que eles levam lá pra fazer teste vai ser sempre o mesmo, cara. Os caras gostam das mesmas coisas. E aí, esse filme foi refeito, né? Eles mexeram várias coisas ali. E aí veio aquele trailer ridículo, cheio de piada. Que tudo bem que são a maioria das piadas, eu acho que eles enfiaram no trailer. Não acho que o filme, as piadas boas ficaram de fora, porque eu acho que ali eles botaram as piores. E, cara, no final os caras mexeram no filme. A gente não sabe o que o Neil Marshall chegou a fazer, porque o envolvimento do Mignola era full, assim, ele estava muito empolgado, ele falava muito, tipo, que ele estava curtindo, que era melhor, era mais próximo do que ele tinha pensado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo bem que essas coisas a gente não é porque rola uma grana, né? Pois é, o PR dele ali vai... Estão fazendo meu filme, estão fazendo uma porcaria. Não, mas chega no final os caras pegam, tá, tudo bem, você fez tudo isso, mas o público que a gente levou não curtiu, vamos mexer. A gente não sabe o que o cara quis fazer. Eu não sabia que eu tentei não seguir muita informação sobre o filme. Sempre que tem um filme que eu gosto, eu tento não ler muito sobre. Sou desses. Recomendo, nem trailer. Eu tento sempre fazer isso. E o Hellboy eu fiquei do tipo, cara, eu vou ficar quieto, não vou ver entrevista, não vou ver porra nenhuma, vou esperar sair. Quando o filme sair, se eu gostar e tal, ou se eu não gostar, eu vou atrás e vejo. E eu não sabia que o Mignola tinha sido tão, tipo, hands-on, né, na parada. Então, isso me dá uma esperança, tipo, talvez, um Director's Cut. Pode ser. Pode ser, porque esse filme precisa compensar a bilheteria, né? Porque o orçamento dele é de 50 milhões e até agora ele só arrecadou 21 milhões. Aqui no Brasil acho que foi 6. Eu olhei ontem o Box of Mojo lá e não tinha ainda nem Brasil e ele não estreou na China ainda. Então talvez ele consiga... Porque tem um personagem asiático. Sempre tem que ter um personagem asiático pra vender lá. Mas isso, aí mudando um pouco de assunto, uma coisa que eu achei muito boa desse filme foram os personagens, a seleção dos personagens. Usar a Alice, usar o Ben Daimio, usar a Nimue, sabe? Tipo, achei muito legal que a gente já conhece o Ape Sapiens, a gente já conhece a Liz Sherman, a gente já conhece, tipo, né, o Klaus. É Klaus? Klaus. Não, sempre esqueço o nome dele. Já conhece os personagens e eu achei a curadoria da história boa. Certo. Sabe? Eu achei isso interessante. Se afastar bem do Del Toro e dos desenhos. Porque se ele contasse de novo a mesma história, sabe? De origem, né? De origem. Cara, tipo, mano, a gente já sabe, Rasputin, beleza, Segunda Guerra Mundial. Aí criticando também o que eu acabei de falar, eu não gostei que eles botaram o Lobster. Pô, eu ia falar isso agora, colocaram o Lobster Johnson. Lobster Johnson tem que ter um filme próprio, cara. Sério, o Lobster Johnson é um puta personagem, é muito engraçado, saca, as paradas dele. Ele tem que ter um filme dele, saca? E o David Harbour como Hellboy? Não gostei do David Harbour como Hellboy, cara. Eu gosto dele, eu achei ele um ator Mas tem a ver com ser viuvinha do Ron Perlman ou não? Eu não acho. Eu gosto muito do Ron Perlman. Então, quem não gosta do Ele O cara é muito foda. Ele é muito maneiro. Mas eu gosto do David Harbour como ator. Eu acho ele carismático, eu acho ele um cara, tipo, eu olho pra cara dele e falo, pô, cara, deve ser mó maneiro. Eu quero dar um abraço, né? Quero dar um abraço com ele. Isso eu não consigo responder, porque eu não consigo dizer se eu tô olhando como fã, se eu tô olhando como público mesmo. Porque eu gosto do David Harbour, gosto mais do Ron Perlman, mas eu acho que o Hellboy do David Harbour não é o Hellboy dos quadrinhos. Né? Mas nem do Ron Perlman. Nem do Ron Perlman, mas ele é um Hellboy chato, cara. Ele passa o filme todo gritando e reclamando. Ele é um belezão. Ele dá a impressão que ele é o Hellboy dessa geração, né? O Hellboy mimizento, que é tudo do jeito que quer, esperneia, bate porta, coloca pé em cima da mesa, do Churchill. Ele fica fazendo birra, cara. Ele fica fazendo birra o filme inteiro com o pai dele. Porque eu sou monstro, que não sei o quê, né? Tipo... Que nos quadrinhos ele tem uma coisa com o pai, mas mais do pai ser ausente, né? Porque ele viaja o mundo, investigando, não sei o quê. Não era esse conflito de gerações, aí, né? assim, que isso eu acho que tinha um pouco já no do Del Toro, mas eu acho que nesse... Eles apelaram mais. Apelaram, tipo, e eu achei que ficou insuportável essa relação entre os dois. E o pai dele, né, que é um ator que eu gosto também, mas estava total no automático. Eu achei, tipo, eu gosto muito do ator também. Esqueci o nome dele também. Ian McShire. Não é McLachlan? Ian McShire. Eu gosto muito do ator, mas também não é o Brutal Horn do quadrinho, saca? Tipo, cara,
o Bruto Ramo do quadrinho é um cara muito mais, sei lá, elegante. Ele tem uma parada de, tipo, ser estoico pra caralho, saca? Sei, Ele sei. é muito estoico o tempo inteiro. Ele faria fácil parte daquela sociedade secreta lá inglesa. Sim, eles chamaram ele porque chamaram, ele era né, nessa pegada. Os caçadores de gigantes, o Clube de Osíris, né? Clube de Osíris. Você conhece o de Sociedade Nova Jersey? Sociedade secreta de rato. E o... É que o Ian McShare faz o mesmo papel em todo lugar, Então, né? Ele tá igual o Vale a pena o citar. Odin do American Gods, ele É. tá... Esse que é o problema, Vale a né? pena citar que eu fiz uma sessão dupla. Eu assisti o John Wick 3 antes. Ele tá no John Wick também. E é o mesmo cara, ele parece que ele só saiu, tipo, ele foi pro outro estúdio. Usou a rua. É. Ele tem sempre, tirando, sei lá, o papel dele em Pilares da Terra, ele tem sempre essa mesma cara, a mesma voz, meio... Mesmo sarcástico, sabe, parece. Não é o Bruto Ramo. Eu gosto do Bruto Ramo do Del Toro. O Bruto Ramo do Del Toro, Muito mais tipo, próximo do. É porque também tem uma coisa de ser próximo na fisionomia, né? Tipo, Uhum. tem uma caracterização muito próxima. Só que eu gosto daquela coisa, ele é um cara, tipo, ele é bondoso, ele é carinhoso, ele é gentil, mas ele é estoico, sabe? Ele é todo meio, ele é reservado, Frio, ele é na né? dele, frio. E fala, pô filho, vai lá, faz as paradas, sabe? Tipo, não sei quem é o cara, como vou lá fazer. E no quadrinho é isso, é do tipo, eu preciso que você vá não sei onde, e o Raboy fala, tá bom, vou. Tipo, ele não faz, pô pai, eu queria almoçar com você, jogar frio. não. Aí, tá bom, vou lá. Aí vai, voltei, pronto, acabei. Então, você tem que ir não sei onde, tá bom, vou lá. É, isso é inclusive uma coisa que ele questiona, né? Não, then what? Que é isso, eu vou, mato um monstro e volto. Vou, mato um monstro e volto. Parece que tipo... Mas essa é a vida do Hellboy, é uma vida chata, sem glamorização, saca? No quadrinho tem essa coisa que eu tava falando, que era o anticlimático, a briga anticlimática, sabe? Muitas vezes você fica esperando o embate, tá, a briga acontecer, acontece em meia página, rola um soco e acabou, saca? Tipo, não é, a ação não é o forte da parada, não é o Porque sério. o Mignola ele é muito mais gótico, né? É uma coisa a muito ambiência é a mais- parada dele, né? Criar o universo ali. Tipo, o Mignola, ele tem um panteão de mitologias, né? Ele sabe pra caralho sobre mitologia e mistura umas com as outras. Todas elas existem juntas. Então isso eu achei uma coisa bem legal desse filme. Isso eu acho que é uma das melhores coisas do filme, que é o que eu falo, que talvez o fã, se ele não for... não faz sentido. Mas eu gosto, como fã, a parte de fã, eu apreciei mais a exploração da mitologia. Você xingou muito no Twitter? Ah, David Harbour, Ron Perlman. Achei. Tipo, Robert Pattinson, Batman, né? Não, eu fui Tô adorando. Eu acho o Robert Pattinson mais. Tô adorando, porque, tipo, é o que eu falei, tudo que vai deixar o nerd médio puto, eu apoio. O nerd médio em céu lá reclamando da porra do Batman, que vai ser o Crepúsculo, adoro, valeu, é Matt Reeves, é Matt Reeves, né? É Matt Reeves. Manda ver desse Robert Pattinson, vai brigar muito como Batman. O povo tá reclamando disso e esqueceu que ainda é um filme da Warner. Esquecer que no final das contas O final que vai estragar é isso. Pô, mas a Warner é tida como um dos estúdios que dá mais liberdade pro diretor. Quando o filme é ruim da Warner, a culpa é do diretor. Os produtores da Warner... Mas até os da DC, mas então... Aí a DC pode então, ter os produtores deles lá, sabe? É Warner, Merchandising. o Warner tem aquele Exato. negócio, filme make driven, né, que Mas a Warner ela é conhecida no mercado por do tipo, cara, o filme é seu, faz aí, sabe? É. Se der problema, o rabo é teu também, sabe? tipo aquele dirigido pelo Ben Affleck, aquele que The Gangster, era todo tipo, eu lembro que rolou esse papo nessa época, o cara fez do jeito que ele quis. Mas quem produziu o Hellboy? Que estúdio que é? Não lembro. Então, não é nenhum dos grandes, né? Tanto que quem segura aqui foi a imagem. Não sei. Então, é pouco porque no começo é aquele que aparece um monte de logo, né? Que começa o filme, você... Não tem. Tem uma É da piada. Universal, o outro. O outro é da É Universal. Universal, né? O do Del Toro. Tem uma piada no Family Guy que o cara... Que ele fica no cinema lá, meia hora aparecendo. O filme é sobre um arqueiro que não sei o quê. Não, sobre um cavalo, não sei o quê. Não, nessa pegada. Parece um monte de logo de pequena produtora, assim. Pois é. E aí no final tem muita gente botando grana, tipo, o filme tem que dar dinheiro, e aí vai alguém lá e fala, não, então esse filme não vai dar dinheiro, a gente vai ter que mexer. E aí é absurdo, tipo, o cara mexe no filme, no conceito que o cara criou, e ainda deixa ele como censura de 18 anos, que é um contrassenso. Pois é, que aí você já tá automaticamente limitando o seu... É uma coisa meio complicada, porque talvez
a gente veja um Director's Cut? Não sei, porque tipo, agora ele precisa tentar recuperar esse dinheiro de algum jeito. Eu nem sei se vende mais pra home video, essas coisas, nem sei como funciona mais esse mercado, mas... Mas o do Del Toro, por exemplo, o primeiro, também não foi um sucesso de bilheteria, mas no pós ele ganhou uma fama de cult. E aí ele se pagou no pós, ele se pagou na venda de DVD, na época de DVD. A gente hoje em dia não consome mais DVD. Mas vale lembrar que era outros tempos de filme de quadrinhos, né? Sim. Era porque 2005? Ele era um topo. Não, 2005? 2004. 2004, então. É. Tinha acabado de sair, sei lá, Homem-Aranha e X-Men 2. Sim. E ele era muito superior tecnicamente aos X-Men, por exemplo. Sim. Muito. Sim. E ele fazia tudo efeito prático, né? Que é a coisa que eu amo do Del Toro, ele Então, faz efeito que é prático. o que eu falo. Eu não acho que os dois filmes do Del Toro ainda sejam Hellboy. Não. Ainda acho, eles não são. Não. Mas ainda tem a produção. Você pega o DVD de extra dos filmes do Del Toro, que eu tenho lá, as versões. Ele tem. Meu, é uma aula, tá ligado? Sim. Você vê os caderninhos de anotação, que sempre tem os caderninhos de anotação do Del Toro de extra. Tipo, é fudido. Aí você vai, esse que vai ter isso, tá? Tem o design dos monstros que é exatamente igual ao design do Mignola. Eles tiraram lá, só transferiram para o cinema lá, com CGI meia boca. Era o que tinha pra hoje. Mas se você vê o livro, que tem aquele livro famoso do Del Toro, que é o Gabinete de Curiosidades, sabe? Que mostra o processo criativo dele e tal. Cara, desde, sei lá, muito antes dele fazer o Hellboy, tem coisa dele desenhando o Hellboy, desenhando o Ape Sapien. Tipo, uma vez vazou o e-mail do Del Toro na internet. O e-mail do Del Toro é Ape Sapien. Tipo, o cara é fanzaço, sabe? O cara não é, tipo, um diretor ou um espectador comum. Ele é, tipo, aquele cara que, cara, é apaixonado pelo Mignola. Aí ele recebeu a oportunidade de fazer a parada e falou, vou dar o meu toque. E é assim, Que é isso? É o Del Toro, é o Hellboy do Del Toro, o Hellboy do Mignola, e agora o Hellboy do Neil Marshall, que é... Que talvez não seja o Hellboy de ninguém, seja o Hellboy do estúdio. É isso, porque o do que você tá falando, o Del Toro ele tem aquela pegada dele, coloca aquela coisa fantasiosa dele, ele tem uma coisa um pouco mais autoral. Esse é filme sob encomenda, e é triste, porque o Abismo do Medo, pra mim, é os top 3 melhores filmes de terror da década passada. E é um negócio que eu não entendo também, você pegar um filme, um personagem que ele é totalmente autoral. O Mignola ele só parou de desenhar o Hellboy em 2004, quando ele se envolveu com a produção do primeiro filme, e ele não tinha tempo. Ele começou a falar, não vou conseguir publicar tanto quanto a editora quer, quanto eu queria e tal. E aí os caras falaram, escreve e passa para alguém desenhar. Aí, com muito custo, ele começou a fazer isso. Tipo o Kiko, né? O dono da bola. Ele é muito autoral, é a criação máxima ele é dele. lerdo, né? Ele Ele já é falou, lerdo, ele é muito ele devagar. faz muita pesquisa, ele escreve, apaga, sabe? Tipo, ele é muito detalhista, assim. E aí você pega e tira isso, o que é o cerne do personagem, uma coisa extremamente autoral, e faz uma coisa genérica. Esse é o problema. É um troço com tanta identidade, né? Tipo o Sin City que a gente tava falando. Tem tanta identidade visual. Tipo, cara, você reconhece um desenho do Mignola à distância, sabe? Uma vez eu tava em set, eu tenho essa tatuagem que é do Hellboy, do Mignola. Eu tava em set de filmagem, um cara X, que virou meu amigo depois, virou e falou, pô, você gosta de Hellboy? Assim, saca? Eu falei, pô, você foi a primeira pessoa, tipo, né, que eu tinha feito recentemente, você foi a primeira pessoa a reconhecer o Hellboy. Porque além de ser de nicho, é muito específico, saca? E aí o cara pega e faz uma parada genérica. E é difícil pegar os quadrinhos da Dark Horse, eles são muito autorais. Sim. O Sin City, ele só funciona primeiro porque o cara pegou e facsímile, estudou. é um facsímile do... O 300 que fez, Sim. o 300 era da DC, não? Acho que era da Dark Horse também, não? Eu não lembro agora. Agora eu falei, Acho que era da Dark Horse. mas é um que pegou essa coisa do Frank Miller mais e transpôs. Agora, o Hellboy, eu não acho que... Então tem que dar o Hellboy na mão do Zack Snyder. Nossa, tá aqui. Dá na mão de um visionário. Tá, ou do Frank Miller dirigindo, o Robert Rodrigues, né? Tem que ser na mão de um visionário. É, o diretor visionário. E como ficaria o ranking de vocês? Hellboy, Del Toro, Hellboy, o Golden Shower. Golden Shower não, desculpa, Golden Shower é outra coisa. O Golden Army. Fica nessa sequência, 1, 2, 3 mesmo. Esse é o piorzinho de todos. Esse é o piorzinho. Esse é o pior. Rapaz. Eu acho que o terceiro filme do Del Toro, eu acho que tipo, realmente não podia acontecer, porque onde ele deixa no final do 2 ali, eu achei que ele foi longe demais ali
A Liz grávida do Hellboy, eu acho que É esquisitíssimo. não ia ter como resolver isso. Ele viajou naquela... Mas é aquilo que a gente falou, o Hellboy do Del Toro é o Hellboy do Del Toro, sabe? Não tem nada a ver, tipo, se eu não me engano no quadrinho, que faz muito tempo que eu li, a Liz Sherman tem um caso com o Abe. Ela tem uma relação de amor com o Abe Sapien, não com o Tipo Hellboy. uma forma da água, assim? Se eu não me engano. Eu não lembro. Eu também não lembro muito, mas é porque tem uma hora no quadrinho do Hellboy que o Hellboy sai. Ele fala, gente, tchau, vou sair do BPRD, vou cuidar da minha vida. Que ele vai descobrir quem ele é e tudo mais. E aí, se eu não me engano, o Abe Sapien e a Liz Sherman começam a se envolver. Tipo, não lembro de ter essa coisa do Hellboy. Não tem. Na verdade, o Hellboy não tem com ninguém, praticamente. Não tem com ninguém, ele não pode, né? Ele não sabe qual é a vida dele, ele não sabe qual é o destino dele, né? E todo mundo fica falando, você vai ser a chave pro fim do mundo. Então ele fala, cara, não posso ter ninguém perto de mim, saca? Tipo, eu preciso descobrir que porra é essa. E é isso, o do Del Toro é do Del Toro, sabe? É tipo o Batman do Nolan, não é o Batman. É o Batman do Nolan. E eu acho foda, porque quantos quadrinistas, né, tipo, isso acontece muito em quadrinho, vão pegar um título e falam, é minha história, é o personagem e tal, não sei o que, tipo, Coringa. Quantas versões de Coringa tem? Sim. Saca? Tipo, do Arkham Asylum é completamente diferente do Coringa do Adam West, sabe? Exatamente. E o próprio Mignola, ele criou o Hellboy com essa pegada, né? Ele estava cansado de fazer, porque ele não levava jeito para desenhar super-herói, né? Não é que não levava jeito, porque eu acho que ele pode Ele desenhar o leva que jeito ele pra qualquer quiser. coisa. Mas os caras... Deus, Mike Mignola. Deus. Não, Mike Mignola é foda. Aí os caras pegavam, faz o Superman. Tipo, ele tem uma história passada em Krypton, ele tem uma história muito boa do Batman, que o Batman enfrenta o Jack Stripador. Ah, o Batman by Gaslight. Muito bom. Saiu Gotham by Gaslight. Né? Saiu uma animação recente, inspirada. Tá salvo lá pro Aí ele foi fazendo isso e ele ficou, mas não é o que eu quero. Aí ele trabalhou na produção do Drácula, do Coppola, né? Ele foi trabalhando no design de produção. Que também tem um quadrinho dele. Aí ele desenhou a adaptação, né? Foi convidado a fazer a adaptação, e aí quando ele fez aquela adaptação, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer o resto da vida, não quero mais desenhar super-herói. Sim. Aí o que eu vou fazer? Foi onde ele chegou à criação. Você viu do Alien? Hellboy. Você gosta de Alien? Mignola escreveu uma história do Alien. Nossa, não vi. É muito boa. Nossa, cara. É, tipo, também completamente à parte, não sei o que, mas é no universo e tudo mais. É lindo, lindo, lindo. Eu queria tatuar o Alien do Hellboy, do Mignola, que é só a silhueta preta, assim. É engraçado você falando dessa tatuagem, você curte Hellboy? A minha, quando vem o Facebook, fala, é um escorpião. Enfim, vamos falar de quadrinhos então, vamos falar de coisa boa, falar da TechPix aqui. Conta, como começou, como surgiu, que ano foi que surgiu o Hellboy? O Mignola fez um sketch com No guardanapo. para um catálogo da Comic Con de 93, né, que eles lançavam um encadernadinho ali com algumas historinhas, uns desenhos e tal, tipo um guia da Comic Con. E em 93 ele fez o primeiro protótipo ali do Hellboy, que aparece numa página, é só uma ilustração, não é uma história. E aí ele desenhou um demonião lá, tal, todo sarado, e ele achou que seria engraçado botar o nome de Hellboy, né? Aí ele escreve no cinturão do monstro lá, do Hellboy. E aí quando ele fez a adaptação ele estava procurando uma criação dele, que ele pudesse trabalhar com essa pegada mais autoral, ele pensou num grupo de super-heróis, tipo, que se envolveriam em questões paranormais e tal, que era o protótipo ali do BPDP. BPDP, Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal. BPRD, Central BPRD. E ele queria fazer alguma coisa nessa linha, e aí ele criou lá um grupo, só que ele achou que os personagens não funcionavam, ele não conseguia nem criar nome legal para os personagens e tal, e aí E aí, anos 90, Supergrupo era o que há, né? Você vê X-Men tava no auge, primeiro... a Image com aquele monte de supergrupo. Sim, você vê o primeiro desenho que tem, o Supergrupo, tipo, um cara de Image, só que do Mignola, sabe? Que o Hellboy lá no fundo, saradão, assim. É bem cara daqueles supergrupos da Image. E aí ele foi mexendo até chegar no Hellboy. Ele fez a primeira de 94, né, a primeira minissérie em 94. Que é a história da origem dele? A história da origem dele é meio diluída, assim, são praticamente 3 histórias para você entender a origem dele, que é a Sementes da Destruição, que é de 94, o Despertar do Demônio, acho que é de 95. Sou péssimo com o nome. Tem o Semente da Destruição, Despertar do Demônio e A Mão Direita da Perdição. Essas 3 fecham Muito foda, a Mão Direita da Perdição. a trilogia para você entender a origem, né, a primeira parte da origem do Hellboy. Por que da Mão Direita da Perdição? Explica aí que isso não tem no filme novo. Cara, isso Não fala um filme novo. não fala. Ué. Ele...
A mão dele é a chave para libertar umas criaturas ancestrais, tipo mitos de Cthulhu, assim, sabe? São os demônios. Cthulhu. Clayton. Clayton. Muito de Clayton. Mas a parada é que a mão não é dele. A mão não é dele. A mão foi colocada nele. Pelo pai dele, quando a mãe dele morreu. O pai biológico ou o pai biológico? Pai biológico. Porque a mãe dele era uma cigana, uma feiticeira. Que tem a ver com essa história aparece no novo filme. Tá. Ela teve um caso com o Que era demônio. alguma coisa do. Ela teve um caso com o Rei Arthur no filme? Ela é descendente do Rei ela é Arthur. filha da filha da filha da filha da filha da filha da filha do Rei Arthur. E ela era uma bruxa e aí ela invoca um demônio que eu acho que é Asmael ou Azazel, não sei qual é. E aí ela vai pro inferno, se casa com ele, vira tipo uma das rainhas, engravida do Hellboy. Aí ela. Do Hellboy. É do Hellboy? Do Hellboy. Filho dela. Eu não preciso engravida do pai. Do pai do Hellboy. Aí ela tem ele. Ela engravidou do Hellman. E teve o Hellboy. Aí ela tem o Hellboy e o pai dele, eu não lembro porquê, corta a mão desse outro demônio, que era o demônio que ia trazer não sei o que lá, e bota nele. Corta a mão dele e bota nele, cara. Enxerto. Então a mão não é dele, tanto que a mão ela já é grande. Quando ele é criança, a mão já é tipo um troço gigante, porque é uma mão de um demônio adulto. Entendeu? E ele cresce e o braço continua do mesmo tamanho, né? Até ele ficar proporcional ao braço. Isso você vai entendendo depois, né, que o pai dele colocou essa mão ali, porque pela importância que o Hellboy tem por ser o filho, ser o herdeiro do trono da Inglaterra e tudo mais, eles poderia ser uma pessoa importante no mundo e aí gerar todo o Ragnarok ali, que é o fim do mundo. Cara, E você tava me contando que esse lance de Rei Arthur é pós-filme do Del Toro. pós-filme, por isso que Os não tem quadrinhos. nos filmes do Del Toro. Essa minissérie é de 2010, que é a Caçada Selvagem, Essa selvagem. a Tormenta e Fúria e o Clamor das Trevas, que é uma trilogia que conta meio que o final do Hellboy ali. Isso só saiu em 2010, 2011 e acho que 2014. Cara, Hellboy é muito bom, não é bom. Mostra aí. Vamos lá. E aí, tipo, é um guia básico para leitura. Guia básico para leitura. Quer entrar no universo de Hellboy? Aí embaixo, nos links, vão estar todos os nossos links da Amazon para comprar os quadrinhos, dar aquela força aqui pra gente continuar fazendo os vídeos e começar a ser introduzido nesse mundo do Isso aqui, personagem. ele é fora, né, o Hellboy edição de ouro, ele é fora da mitologia, assim, são personagens, são histórias que o Mignola convidou artistas pra pirar ali no universo do Hellboy. Isso aqui foi o teste. Isso é da época que ele estava envolvido com a produção do Del Toro. Quando ele não tava Sem conseguindo tempo, desenhar. irmão, Isso. precisava de... Tá. Ele pegou e tipo, fez um teste aqui, fez um laboratório. Falou, se eu chamar outros caras para desenhar, será que rola? E aí ele testou aqui e funcionou muito bem. São Isso é lindo histórias, demais, gente. Olha só essa histórias edição. bem... É da Mitos? É da Mitos. A Mitos publica Hellboy desde 97 aqui no Brasil. Agora eles conseguiram fechar, era meio bagunçado e agora de uns tempos pra cá, acho que 2010, por aí, eles começaram a arrumar a casa, então eles pegaram tudo que eles já tinham publicado no passado, estão lançando em ordem cronológica, é fácil de acompanhar. É bom que aproveita também, Essa aproveita aqui- esse hype dos encadernados, da lombada. Sim. E, da... E aí foi quando começou a ficar acessível, né? Porque antes, os primeiros encadernados do Hellboy, em 2090 e pouco, 2006, 2007, custavam o que custam hoje, sabe? Tipo, Então eu nunca comprei por causa disso. Eu lembro que na gringa eu achei, mas era muito caro, até nos Estados Unidos, mas era muito caro e eu nunca consegui ter a versão física. então esse aqui, pra ver o Hellboy com outros personagens, outros autores. Quem? Cara, tem aqui Frank Shaw, Eric Powell, Jim Collan, que mais? Tem Alex Maleev, que depois virou desenhista recorrente ali, Dave Stewart, que é o colorista, Ben Temple-Smith, Craig Thompson, Ben Joe Temple-Smith é o Case. do 30 Dias de Noite, 30 né? Dias de Noite, isso aí. Tem bastante gente que tem os brasileiros lá, o Fábio Mundo, Gabriel Barra. Sério? Não sei se tem mesmo, mas eles desenharam uma... Eu gosto deles. Bom, Massa. enfim, tem bastante gente aqui. Agora eu posso estar falando besteira que tem os brasileiros aqui, mas
Eles desenharam... Ele costuma fazer isso e as pessoas comentam depois, você tá falando besteira. Eu gosto dos irmãos justamente porque o traço deles me remete muito Minola. O Umbrella Academy é tipo, mano... eles desenharam aquele 1948. Sim. É deles, não tá aqui não, eu falei bobagem. Falou bobagem. Então esse aqui é meio fora, mas é uma edição muito boa, muito bonita, dá pra acompanhar. Aí se você quer ler mesmo o Hellboy, tudo que saiu do Hellboy, a mitologia certinha, pode fazer essa coleção aqui, que é a edição histórica. Esse aqui é o volume 1, Sementes da Destruição, a primeira história do Hellboy, que foi... E qual que era o envolvimento do John Byrne na época? Então, o Mignola, quando ele quis criar uma história, uma mitologia dele, ele não se sentia seguro para escrever. Então ele criava o argumento e deu pro John Byrne, que era colega dele ali na Dark Horse na época. Só que ele era tão detalhista, tipo, o argumento dele tinha tudo, sabe? Tipo, a cena, enquadramento, roteiro, o super... E aí o John Byrne falou, cara, eu não estou fazendo nada, você tá pronto, na próxima você já pode fazer sozinho. E foi o que aconteceu, né? Então você percebe que essa é um pouco diferente até do que as outras. Essa tem muito mais fala, muito mais tem texto, muito mais desses textos aqui em cima. Recordatórios, mas tem muito... Isso aqui é completamente esquisito pro Hellboy, saca? Tipo, sim, quantidade de texto. Muita coisa. Parece as coisas do Bendis, né? Porque o do Brian Michael Bendis. Porque o John Byrne é um cara... sim, ele é um cara mais clássico. Fala muito, prolixo. Tite. Um cara que fala muito. Ele é muito prolixo, porque o cara vem daquela escola da Marvel, né? Ele fez trabalhou nos X-Men depois. X-Men e o Quarteto Fantástico, que tinha muito balão, muito recordatório. O cara descrevendo a cena, né? Aí o Colossus deu um soco e aí tem o Colossus deu um soco, cara, não precisa. Ele vem daquela escola ali. E aí, como o Mignola entregava tudo quase pronto, ele falou, eu fiz esse, mas eu acho que o próximo você pode tocar sozinho. Tá pronto. Tá pronto, pode seguir. Legal. E aí o Mignola fez. Essa tem 11 edições hoje, se eu não me engano vão ter mais 2 e fecha todo o miolo ali do... O miolo do Mignola. Todo... Mignola não parece um pedaço nobre de carne? Eu quero comer um prato de Mignola com... Parece uma massa. Com batatas, ou uma massa também. Mignola. Todo nome italiano parece uma massa. Matina não parece. Matina. Parece uma massa. Se fizer assim, então... se eu fizer assim, parece uma massa. E aí esse aqui tá na 11ª edição, acho que são 13, e aí fecha a mitologia principal. Tá. Saindo daqui, tem... Cara, isso aqui não é spoiler, vou explicar por que isso não é um spoiler. Não é um spoiler. Porque o Mignola, ele não... Porque tá escrito a morte de Hellboy. Então pronto, acabou. Porque o Mignola, ele não lançou as coisas em ordem cronológica. Então, tipo, a morte ocorreu no meio. E aí depois voltou e contou o passado. E aí foi pra frente e contou o futuro, sabe? Então ele fica nessa... Não linear. Não linear. Por isso que é legal você acompanhar, porque você vai vendo uma pista aqui, tipo, e às vezes você não entende. Daqui 2, 3 minisséries ele vai lá e volta e explica. E essa aqui é basicamente o que serviu de inspiração pro filme novo. Bacana aí, ó. Que reúne aqui Clamor das Trevas, Caçada Selvagem, Tormenta e Fúria. Então, Clamor das Trevas 2008. Então já não... Os dois primeiros filmes já tinham rolado. Que aqui mostra essa questão da vingança da Baba Yaga. A Baba Yaga é a melhor coisa do filme. O envolvimento do Hellboy com o Rei Arthur. Então, sair tudo daqui e acaba com ele... Gostei bastante dessas coisas no filme, essa coisa da mitologia, essa quebrada de um monte de coisa de mitologia diferente. Eu acho, assim, é mais uma coisa mais de gosto. Eu acho a Baba Yaga a melhor vilã do Hellboy. Sim. Porque ela não é bem uma vilã, sabe? Ela tem uma parada de tipo, a gente tá junto, mas eu não gosto de você me deve um olho, sabe? Tem essas paradas e tal. Aí ela tipo, faz umas merda pra ele, mas quando ele vai enfrentar ela fala, calma, não é bem assim, sabe? Ele é muito foda, saca? Tipo, ela e aí volta aquele porco lá, que eu nunca lembro o nome dele, que tem no filme, que é um negócio que tava lá atrás nas histórias, e aí, tipo, de repente ele ganha uma certa importância. Mas tem aquele mesmo que ele foi trocado pela fada. A Alice, ela vem disso. Então, é o que eu falei, a curadoria do roteiro, das histórias, tipo, qual elemento a gente vai botar? Tipo, botar o Bendamio, botar a Alice, botar a Nimue, cara, a Baba Yaga, eu acho muito foda. São todos os personagens ali que eu queria muito ver, sabe? Que são muito importantes pra história do Hellboy. Como foi feito já não.
E eu ia perguntar uma outra coisa. A Nimue, tem? É isso também? A Nimue tá nessas coleções aqui. Na vermelhinha. A Rainha de A pior coisa, né? A Mila Jovovich não dá, o né? ponto baixo do filme. Ela é linda, mas ela atua muito mal. Cara. Eu gostei daquelas coisas costurando ela. Tem umas coisas, Eu gostei daquela- os achei detalhezinhos que- são bem bons. As coisas creepy do filme são legais. Sim. O problema eu acho que é o... Eu acho que o Neil Marshall tinha que ter ido total no creep, filme de terror. sabe? Eu Sim. gosto muito quando ele entra naquele monastério lá dos caras. Que eles não podem falar e eles saem arrebentando. É muito bom aquilo. Pô, pode crer. E aí Por isso que a gente tá desse- falando do filme aqui no canal de terror, que era pra... sai desse, né, acaba aqui na morte do Hellboy. Mas que não acabam Não acabam aí, porque aí o Hellboy vai pro É tipo a inferno. morte do Capitão América, a morte do Isso. Superman, não vai. Ele vai pro inferno. E aí tem Por que o duas... sujeito tão bom? Ele volta pra casa, né? E aí as histórias decorrem no inferno, com ele morto. Então ele continua... muito foda. É muito bom. Melhores assim, muito sagas. bom. Tem dois encadernados aqui no Brasil, São são 6 Amigos. volumes ou 7 volumes? Acho que são 7, e aqui saiu em dois encadernadinhos. Já fecha o Hellboy no inferno. Dois toletão, assim. É mais ou menos... Não é um desse aqui, um pouco maior. Legal. E aí você fala, pô, acabou, o Hellboy foi pro inferno, acabou as histórias do Hellboy no inferno, só que o Mignola continuou contando histórias do passado. E você uma vez estava conversando que ele teve que se preparar psicologicamente pra matar o Hellboy, né? O Minola, que foi uma coisa meio... Sim, ele não tava... Ele achou que ia ser fácil, porque na cabeça dele tinha começo, meio e fim, só que quando ele chegou na hora ele não conseguia, tipo, ele ficou mal assim, de terminar as histórias. Tanto que aí ele acabou voltando, né? Então começaram a sair... Antes de acabar o Hellboy já tinha essas histórias que é o Hellboy BPDP, que são histórias cronológicas, né? São missões do Hellboy com o BPDP Em várias décadas. várias décadas. E aqui tem o 1952, que é o Hellboy no Brasil, cara. Ele vem pro Brasil enfrentar nazistas que se esconderam na Amazônia. O Mengele, os Mengele, Boys from nessa Brasil, linha aí. sensacional. Ó, se o Hellboy dá porrada em nazista, ele já é a melhor estima. Já tá... O que ele mais faz da porrada nazista? Que aqui, meu, e tem gorilas com cabeça... Tá faltando um Hellboy aqui, hein, hoje em dia. Nazistas com cabeça de gorila, tipo... Hellboy é muito bom, cara. Você falou que naquele primeiro episódio do Trash Modernizado sobre o Frankenstein, que eles até pegam aquela história do começo do Demônio Muchacho, que Sim. na luta livre, que ele treta com o Frankenstein, Ele né? vai pro México e ele no encontra México. o Frankenstein, uma história desenhada por Richard Corbin, que é fodida. Saiu aqui no encadernadinho também, Hellboy no México, que conta ele lutando, mostra ele lutando com o Frankenstein numa luta livre. Lucha Libre. E tem o livro também, é isso? E aí tem um livro, Esse é livro de ler mesmo, não é só figura. Esse aqui tem- não dá pra ver só figura. tem algumas figuras, mas não são muitas, que são contos de vários autores passados no universo do Hellboy. Então, pra quem, às vezes, curtiu o filme, mas não curte quadrinhos, dá pra entrar por aqui. É tipo o episódio monstro da semana do Arquivo X. Então, isso eu tenho a minha crítica lá no 101, que eu gosto desse formato, que ele vai mostrando histórias isoladas. Então, parece mesmo uma série dessas de policial, sabe, procedurais. Procedural, né? Cada capítulo ele tá numa cidade enfrentando alguma coisa. Aí, gente, material pra caralho pra fazer uma série bacana do Hellboy. Ah não, deixa no quadro aqui. Cara, porque ele já teve 3 filmes. O desenho animado, pra mim, acho que é a melhor coisa que fizeram, assim, mais fiel do que... É a voz do Ron Perlman também, né? Aí é- Os dubladores dos 2 desenhos são os atores dos primeiros filmes. Tem foi produzido pela HBO. Saiu aqui em DVD, numa caixinha que tem os dois. Tem esse. Legal. É bom. É isso, gente. Aqui uma aula de Hellboy. Assista Hellboy novo, dê sua opinião, se é fã do Minola, fala aí o que você acha, compartilha com os amigos quadrinistas todos. Todos, né? Todos. Quer entrar no universo de Hellboy? Aí embaixo estão os links da Amazon para você comprar os quadrinhos. Foi um prazer ter esse papo com vocês. Estou saindo muito mais Esclarecido. entendido de Hellboy, esclarecido. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Trash Modernizado. Dá aí o seu joia da confiança, parça. Deixa aí o seu like, inscreva-se, ative a notificação e até semana que vem.